Alô, meu querido, minha querida, que bom estar com você de novo e participar da sua vida. Eu, professor Geraldo Cardoso Sobrinho, vou desenvolver um tema chamado ciclos biogeoquímicos. Biogeoquímicos. Ora, nós sabemos que nos diferentes ecossistemas da Terra, a energia a gente chama de fluxo, porque a energia absorvida pelos produtores vai se perdendo ao longo das cadeias alimentares e termina por se perder nos decompositores. Toda energia utilizada, ela não pode ser reutilizada. Por isso, a dependência como principal evento é a fotossíntese do Sol sempre. O Sol mantém a vida na Terra. Porém, a entrada de matéria nos ecossistemas da Terra depende dos produtores, que são autótrofos, ou fotossintetizantes, ou quimiosintetizantes, que pegam matéria simples, produzem matéria orgânica e, através das cadeias alimentares, atinge todos os seres vivos. E você sabe também que todos que morrem são degradados, são decompostos pelos chamados decompositores, fundamentalmente bactérias e fungos, cujo grande papel ecológico é permitir a reciclagem da matéria. Eles degradam a matéria orgânica dos cadáveres e devolvem a matéria simples para o meio para novamente ser utilizada pelos produtores. Assim, a gente vai falar em ciclo da matéria. Por isso, ciclos biogeoquímicos. Você vai dizer, e daí? Qual a importância desse fato? Você vai entender, por exemplo, a questão da facilidade hoje de comercialização de produtos agrícolas. Imagine você um grande produtor que vai lá, produz o alimento e vende esse alimento para o planeta inteiro. Esses vegetais que você cultivou retiram nutrientes do solo, carbono, nitrogênio, fósforo, potássio. Só que você vendeu lá para um outro continente. Seu solo ficou empobrecido. Resultado, você vai ter que recompor os nutrientes para a próxima safra. A gente faz isso via adubação. Então você entende a necessidade da adubação, da reposição daqueles nutrientes, daqueles elementos químicos que foram embora. Porque você imagina que sirva para alimentar lá os porcos da Alemanha. Os seres humanos comerão a carne desses porcos. E muito provavelmente os alemães que se alimentarão desses porcos, que se alimentavam da ração feita com a soja que você mandou para lá, morrerão na Alemanha e serão lá decompostos. Então esses nutrientes serão incorporados ao solo da Alemanha. Mas quem está produzindo essa soja, que vai alimentar os porcos, que vai alimentar os humanos, você aqui no Brasil. Por isso, gente, o estudo da reciclagem da matéria nos ecossistemas é imprescindível, o seu conhecimento. E é claro, por isso cai tanto em concursos como os vestibulares e o Enem. A gente vai estudar principalmente, claro, aquilo que o pessoal, no nosso nível, mais cobra, que é o ciclo da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Vamos lá? Então, portanto, os ciclos biogeoquímicos estudam o quê? A circulação dos elementos químicos entre os seres vivos, então a parte viva da Terra, e o planeta. O que é que eu tenho no planeta? A atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Então, eu tenho no ar, água e sol.
Envolve o que esses ciclos biogeoquímicos? A decomposição, já contei para vocês, que é a ação dos decompositores que permite a reciclagem desses elementos químicos, e a incorporação básica, a fotossíntese principalmente, não esqueça da quimiossíntese, e a nutrição. A fotossíntese incorpora aos corpos dos produtores. Daí para frente, nós teremos todos os consumidores e isso vai se dar via nutrição. Portanto, sempre a gente tem que saber como é que os seres vivos incorporam aquele elemento e depois o retorno se dá via decomposição. Vamos lá? Primeiro, o ciclo da água. O ciclo da água envolve fenômenos físicos. Oh, mas aí não é biologia, é física. A vida é uma coisa só. Aprenda a fazer a leitura da vida sem se preocupar com as gavetinhas. Com que área a gente está tratando? Ah, esse é um conhecimento físico, químico, biológico? Gente, a biologia não existe sem a física e a química. Então vamos ver. Ó, evaporação, condensação, fusão e solidificação da água. Quais são os estados físicos da água? De vapor, líquido e, opa, aqui tem um erro, e sólido. Né? Lembra que a água não é um gás. Quando ela estiver no que a gente chama estado gasoso, nós temos vapor. Tá? Então, vapor, líquido e sólido. Vamos lá? Por que é importante a água? Gente, a água é o componente mais abundante da matéria viva. Há organismos que chegam a ter 99% de água. A média humana está em torno de 70%. Nós chamamos de dois ciclos. Primeiro, o ciclo curto da água não passa pelos seres vivos. Então, a água precipita na forma do que? Granizo, neve, chuva. Chega aqui embaixo, evapora, vai lá em cima, condensa, precipita. Então, esse é o ciclo curto da água, que não passa pelos seres vivos. Mas ela pode ser desviada para todos os seres vivos que existem no planeta. Se ela desviar pelos seres vivos, a gente chama de ciclo longo da água. Né? Então, envolve sempre a evapotranspiração e a precipitação, que é quando ela desce na forma, repito, de água, por exemplo, neve, a forma líquida, né? Ou granizo. Está bem claro? Dois ciclos, curto e ciclo longo. Não passa pelos seres vivos e ela passa pelos seres vivos. Aí você vê a importância, por exemplo, quando a gente fala da evapotranspiração da Amazônia, formando os rios aéreos. É tanto vapor que promove chuva até aqui no sul do Brasil. Então, se eu desmato a Amazônia, eu comprometo a chuva em São Paulo, por exemplo. Mas vamos lá. Como é que a água entra nos vegetais? Absorção pela raiz. E como é que ela sai? Transpiração e gutação. Gutação quando a água sai no estado líquido, lá pela folha. E transpiração também através das folhas. Como é que a água entra nos animais? Primeiro, ingestão direta. A gente vai lá e bebe um belo copo d'água. Ou através dos alimentos, porque todo alimento tem grande quantidade de água. Como é que a água sai? Transpiração. Quando você sua. Vapor d'água, que refrigera o teu corpo. Pela respiração. Imagina um dia frio que você respira na frente do espelho e embaixo do espelho, porque a superfície é mais fria, condensa essa água. Excreção. A urina tem bastante água, quase 100% água na urina, e decomposição dos cadáveres. Só para você ter uma ideia, a distribuição dos recursos d'água na Terra. 97% nos oceanos, então a Terra é o planeta mar, né? 2% em geleiras, muito menos que 1% na atmosfera, e olha, e tem um pouquinho nos rios, lagos e lençóis freáticos. E menos de 1% da água que tem aqui, ela
é própria para o consumo humano. A gente ouve muita gente falar, nossa, mas tem água beça no planeta, para ter água à vontade. Se ela não for potável, não está própria para o nosso consumo. E lembra que a água contaminada é um dos maiores veículos de transmissão de doença. Quando nós conseguimos tratar a água, aumentou a longevidade da humanidade. Um dos motivos pelos quais a gente passou a viver mais, a gente passou a tratar da água, que é um dos maiores veículos de transmissão de doenças. Ok? Aqui você vê o esqueminha, então, desses ciclos da água. Então você vê, ó, precipitação, choveu, evapora, vai lá, forma nuvem, aí evapotranspiração aqui das plantas, dos animais, aí a chuva cai e acaba sendo utilizada pelos animais, pelos vegetais, uma parte infiltra, né? Vai formar lençol freático, fechando aqui o ciclo da água. Lembra que o ciclo curto a gente não considera os seres vivos e no ciclo longo vai considerar os seres vivos. E aí a gente chega no ciclo do carbono e do oxigênio. Mas com importância, os dois estão atrelados. A gente vai falar em O2 e CO2. Lembra que as moléculas orgânicas têm como esqueleto o átomo de carbono. Tanto é que quando alguém, algum animal lá morre queimado, foi carbonizado, virou carvão. Por quê? Porque basicamente a gente é carbono. Então, o ciclo do carbono é fundamental porque é o esqueleto de molécula orgânica. E o oxigênio, além de participar de uma série de moléculas, é um gás fundamental para que ocorra a nossa respiração celular aeróbica. Portanto, veja, eles estão associados, repito, pela fotossíntese e pela respiração. Aqui está a importância do carbono, esqueleto de todas as moléculas orgânicas. O oxigênio, além de aparecer em muitas moléculas, esse dado aqui é fundamental, é o aceptor final de hidrogênios durante a respiração. É por isso que a gente morre rapidinho se for privado de oxigênio. Libera uma série de hidrogênios que tornam o pH muito ácido e mata a célula. Para neutralizar esse hidrogênio, a gente usa o oxigênio e vai formar água. Esse é o papel exatamente do oxigênio no processo de respiração celular. O que é que o oxigênio vai lá? Neutraliza o hidrogênio e forma água. Repito, se eu privar qualquer indivíduo que tem a respiração aeróbica do oxigênio, morre rapidinho, exatamente porque esses hidrogênios vão levar o nível de acidez a um patamar insuportável. Então vamos lá brincar com os dois? Aqui eu fiz um esquema do ciclo para você observar a importância que tem. Gente, a única reação, olha que legal, a única reação que retira o CO2 da atmosfera e devolve o O2 é a fotossíntese. Por outro lado, você tem a respiração de todos nós, as combustões, as queimas, a putrefação, que é a decomposição de cadáveres, acaba fazendo o quê? Retirando o O2 e devolvendo o CO2. É claro, eu não preciso ir muito além para que você deduza a importância do que eu estou falando. Principalmente a partir da Revolução Industrial, o que é que a gente tem feito? A gente tem desmatado, tem poluído a água, então nós estamos sistematicamente bloqueando a fotossíntese no planeta. No entanto, tem mais gente, no entanto, tem mais carro, tem mais navio, tem mais avião. E se tem mais gente, morre mais gente. Nós aceleramos os processos que retiram o O2 e devolvem o CO2. E aí a gente consegue imaginar o CO2 como gás
que aumenta o efeito estufa. Quando você imagina o uso de combustível fóssil, os carbonos que estão presos nesse combustível fóssil foram incorporados pela fotossíntese ao longo de milhões de anos. Onde está o descompasso? O descompasso está que em 150 a 200 anos a gente começou a queimar em grande escala esses combustíveis fósseis e nós começamos a devolver para a atmosfera uma quantidade muito grande de gás carbônico que a natureza levou milhões de anos para sequestrar da atmosfera. Se nós estivéssemos devolvendo para a atmosfera na mesma velocidade que pode consumir, nós neutralizaríamos. Não é isso que acontece. Pense nisso. Aqui a gente observa o esqueminha que você vê, os vegetais. O que é que os vegetais estão fazendo? A fotossíntese. O que é que eles estão retirando? Estão retirando o CO2 e eliminando o O2. Mas o próprio O2 serve para a respiração da planta, que a planta também respira. Os animais fazem o quê? Vão respirar, vão usar o oxigênio e eliminar o CO2. Da mesma forma, aqui, todo o uso de combustível vai consumir esse O2 e eliminar CO2. Aqui tem de novo o esqueminha da fotossíntese. Você vê a reação da fotossíntese, ó, gás carbônico com água, tem glicose, essa molécula aqui C6H12O6 é da glicose, O2 e água. Então você vê o carbono sendo consumido e liberado, e aqui a respiração celular. O que eu tenho? A glicose com oxigênio vai me dar gás carbônico, água e liberar energia na forma de ATP. Guarda bem o nome dessa molécula, adenosina trifosfatada. Essa molécula que libera diretamente energia para a gente funcionar. Então, toda energia liberada durante a respiração é guardada na molécula de ATP para a gente usar para viver. Então, aqui mais uma vez, mostra que o carbono e o oxigênio estão atrelados pela fotossíntese e pela respiração celular. E agora nós chegamos no ciclo do nitrogênio. Você já viu da água, ou do carbono, do oxigênio, que sabendo a fotossíntese e a respiração, meu amigo, você tira de letra o ciclo do carbono e do oxigênio. Agora a gente vem o nitrogênio. Mas por que é importante o nitrogênio? Primeiro, o nosso material genético da bactéria o homem é o DNA. Para produzir proteína, a gente precisa de RNA. E essas moléculas têm na sua constituição base nitrogenada. Então, eu estou dizendo que sem nitrogênio não tem material genético e a gente não tem produção de proteína. Já viu? Outro dado que é importante. O que a gente herda de pai e mãe? A gente herda DNA, geral. E o que é o DNA? É uma receita para produzir proteína. O que caracteriza cada um de nós, da bactéria ao homem, é a quantidade e a qualidade de proteínas que a gente produz. As proteínas são feitas de moléculas chamadas aminoácidos. Amina. Tem nitrogênio. Amigo, sem nitrogênio não tem proteína, não existimos nós, e não tem material genético, não existimos nós. O principal produto de excreção do homem, que sai lá na nossa urina, é a ureia. Da onde que vem essa ureia? Da desaminação de aminoácidos pelas nossas células. Por isso, amiguinho, é fundamental entender o ciclo do nitrogênio, porque sem ele também não tem vida. Observe lá.
É o gás mais abundante da atmosfera atual da Terra. Que maravilha, você vai dizer. Está resolvido, Geraldo. O nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera e a gente precisa de nitrogênio. Aí você se engana. A gente não consegue incorporar diretamente o nitrogênio. É! Se a gente não consegue incorporar, a gente depende de quem incorpora. E quem incorpora? Olhem lá. Quem fixa esse nitrogênio gasoso são apenas bactérias, cianobactérias, antigamente chamadas de algas azuis, e muitos fungos. Você vai guardar esses nomes aqui, ó. Toda vez que esse nitrogênio é incorporado, eles produzem amônia, fenômeno chamado de amonização, redução do N2 e produção de amônia. A partir daqui, há o processo de nitrificação, que inclui dois fenômenos, nitrosação e nitratação. Muitas bactérias transformam a amônia em nitrito e outras bactérias transformam nitrito em nitrato. Você vai dizer, mas qual é a importância? A importância é que somente as plantas vão produzir essas moléculas orgânicas, você já sabe disso inicialmente, e precisam de um nitrogênio. E as plantas incorporam o nitrato. Então, nitrogênio gasoso incorporado, fixado pelas bactérias e fungos, é transformado em amônia, amônia em nitrito, e nitrito em nitrato, aí o nitrato consegue entrar na planta. E aí? E aí a planta produz, já vou lá para a tela, a planta produz seus aminoácidos, seu DNA, seu RNA, e depois vai passando via cadeias alimentares para todos os outros seres da Terra. Só observe uma coisa importante. Há uma relação mutualística de bactérias que fixam nitrogênio e raízes de leguminosas. Se a gente apanhar leguminosa como feijão, soja, você vai olhar umas bolinhas nas raízes. São nódulos dessas bactérias que fixam nitrogênio. Neste caso, as bactérias facilitam a entrada no nitrogênio na planta, enquanto a planta também fornece nutrientes para a bactéria. Por isso que é uma relação mutualística, de dependência. Observe aqui, ó. Os vegetais absorvem pela raiz, conduz para a folha e aí produz aminoácidos, base para a produção das proteínas, e os nucleotídeos, base para produzir RNA e DNA, que nós chamamos de ácidos nucleicos. Mas vamos continuar? Agora, como é que os animais conseguem os produtos nitrogenados? Através da alimentação. Aí digere, absorve nutriente e produz seus próprios produtos nitrogenados. Como é que sai? Excreção pelos animais e decomposição de cadáveres animais e vegetais. Acontece o quê? Produz amônia. A partir da amônia, há a liberação do nitrogênio gasoso, aí tem nitrificação, nitratação e volta para as plantas, ou desnitrifica com liberação de nitrogênio gasoso. Aqui tem um esqueminha que mostra o esquema do nitrogênio. Eu já vou fazer em detalhes para você, que você vai guardar de forma definitiva. Então, primeiro, aqui você tem o nitrogênio gasoso. Ele é fixado, guarda esse primeiro fenômeno, fixação. Aqui estão nódulos em leguminosas, ó. Bactérias fixam N2, raízes de leguminosas, e produzem amônia. Amonificação, amonização. Está ali, ó. A amônia é transformada em nitritos, NO2, por outras bactérias, fenômeno chamado nitrosação. Novamente, bactérias transformam em nitratos, e os nitratos são absorvidos pelas plantas. Ora,
A excreção e a decomposição de cadáveres aqui tá, ó, elimina de novo o nitrogênio na forma de amônia. Esse nitrogênio pode ser liberado para a atmosfera, então desnitrificação, ou novamente é transformado em nitrito, nitrato incorporado. O que eu quero que você guarde é exatamente isso. Atenção, porque eu vou colocar o esqueminha ali que você nunca mais vai errar. Primeiro, onde tem nitrogênio? É o gás mais abundante da atmosfera. A gente precisa para quê? Produzir ácido nucleico, DNA, RNA e proteína via aminoácido. A gente incorpora? Não. Dependemos de quem incorpora. Quem incorpora? Quem fixa? Bactérias, sendo bactérias, alguns fungos. Aí produz o quê? Amônia. Outras bactérias produzem nitritos, outras nitratos. As plantas absorvem os nitratos. Aí produzem um material nitrogenado. Via cadeias alimentares, chegam em todos os seres. Via decomposição, volta para o meio pela ação de bactérias e fungos na forma de amônia, que pode liberar por algumas bactérias o nitrogênio gasoso na atmosfera ou transformar nitrito em nitrato e entrar novamente no circuito. Observem aqui, ó, nitrogênio gasoso, ele é o quê? Ele é fixado, fixação. Quem? Bactérias, cianobactérias e alguns fungos. Produz o quê? A amônia, a amonização. Outras bactérias que tem na água e no solo transformam amônia em nitritos, fenômeno chamado nitrosação. Os nitritos são transformados por outras bactérias em nitratos, nitratação. E aí chegam nas plantas e das plantas para os animais via alimentação. Vejam, todo esse procedimento é de entrada. Aqui, ou excreção dos animais ou decomposição, pela ação de bactérias, a produção novamente de amônia, que segue para nitrosação ou pela ação de bactérias desnitrificantes, ocorre o fenômeno de desnitrificação e a produção novamente do nitrogênio gasoso. Guardado? É fundamental que você guarde a questão do ciclo do nitrogênio. Por essa razão a gente chama de adubação verde. Eu posso fazer, guarda bem isso, rotatividade de cultura com leguminosas. Se eu tenho uma cultura vegetal que absorve muito nitrogênio, o que eu faço na sequência? Eu planto uma leguminosa na entre-safra, depois, além de colher, poder usar ou vender, eu picoto toda essa leguminosa, deixo no solo, porque naturalmente eu adubo com nitrogênio. O resultado, a próxima safra sai mais barata. Gente, quando a gente fala desse ciclo da matéria nos ecossistemas, obrigatoriamente você tem que dominar o ciclo da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Espero que tenham guardado, estudem bastante, leiam e assistam quantas vezes vocês quiserem o tema em questão. Porque, ser cobrado, com certeza você vai acertar na sequência. Um grande abraço e até a próxima.